Eu já acordei com uma notícia muito triste, deixou muito triste. Philip Yancey, um escritor americano muito famoso, ele confessou um caso de adultério. Há 8 anos ele vinha num relacionamento extraconjugal com uma mulher também casada. Ele é um escritor e nesses 8 anos, por exemplo, ele escreveu 5 livros. Então isso me deixa preocupado. Ele foi um escritor, por exemplo, eu tenho esse livro dele aqui, ó, Alma Sobrevivente, que foi um dos livros que me ajudou, né, a ser cristão, apesar de alguns erros, algumas falhas da igreja. E hoje eu quero compartilhar e dar conselhos para a sua vida. Pelo menos 6 conselhos para evitar a queda dentro do casamento. Então o primeiro conselho é você entender que ninguém é incaível. Esse cara era muito famoso, um escritor muito renomado, um ministério gigantesco, mas ele caiu. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 10, 12, assim, aquele que está firme, cuide-se para que não caia. Entenda isso, se você não tiver o cuidado devido, se você, por exemplo, negligenciar algumas coisas, você pode cair. Todos nós estamos suscetíveis a isso e precisamos entender nossos limites. Então entenda isso, eu sou forte o suficiente, eu sou maduro o suficiente, eu tenho nojo dessas coisas. Um dia você pode ser tentado e se você não tiver vigilante o suficiente, você pode cair. Segundo conselho para a sua vida, o seu cônjuge, ele tem que ser o seu melhor amigo. Ele tem que ser o seu maior confidente, ele tem que ser a pessoa que você vai falar sobre a sua vida, que você vai confiar o seu futuro. Se outra vida entra nesse lugar, toma esse lugar, se a pessoa que era para estar na frente, ter prioridade no seu relacionamento, na sua vida, é colocada numa segunda prateleira, isso é um perigo, porque essa pessoa perde o lugar de importância na sua vida e outras pessoas começam a ter esse lugar, e aí é um passo para você quebrar um princípio do Senhor, que é justamente essa manter uma só carne quebrada às vezes com relações de amizades. Então, em nome de Jesus, não deixe que isso aconteça. O terceiro conselho para a sua vida é que você não tenha segredos com o seu cônjuge. Segredos da menor ordem devem ser evitados. O que você faz em oculto deve ser a mesma coisa que você faz ao lado dela. Os vídeos que você assiste nesse celular devem ser os mesmos vídeos que você assiste se ela estivesse do seu lado. Imagina e sempre se pergunta isso. O que eu estou fazendo agora, eu faria ao lado da pessoa que eu amo, da pessoa que eu estou casado. Não tenha segredos, seja a inclinação que for, me sentir tentado por alguém, tô com alguma dúvida, alguma questão, não tenha segredos com a pessoa que está do seu lado, porque começa justamente nessas questões. Quarto conselho para a sua vida: a sua aliança no casamento, acima de tudo, é com Deus. Você pode estar escondendo de homens, de pessoas, do seu pastor, da sua esposa ou do seu marido, mas o Deus que vê todas as coisas, os olhos dele estão em todos os lugares. Lembre-se disso. Quando você quebra uma aliança, você não está quebrando uma aliança somente com a sua esposa e o seu marido, você está quebrando uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Sua aliança em primeira ordem é com o Senhor. Então, porque se os meus olhos, se a minha mente acredita que a minha aliança é só com a minha esposa, quando ela não está perto, eu sou tentado a não respeitá-la. Mas se eu entendo que é com Deus, o Deus Todo-Poderoso, então Deus que vê todas as coisas vai estar sempre comigo e está vendo todas as coisas. Quinto conselho para a sua vida: coloque cercas. Entenda os seus limites. Todos nós temos áreas vulneráveis. Entenda que essas coisinhas começam devagar. É uma carona, é uma troca de olhar, é uma troca de mensagem. Então coloque cercas, não se permita viver as pequenas coisas, não se permita ter os pequenos interesses, as pequenas portas. Grandes quedas, elas começam com pequenas concessões, pequenas coisas, gentilezas demais, Então isso tudo vai quebrando e abrindo barreiras, e abrindo concessões na sua vida para você cair. Sexto e último conselho: tenha responsabilidade com o outro. A quebra de aliança, o adultério, a traição vai abrir uma ferida enorme, enorme na pessoa que caminha com você. Então tenha responsabilidade com essa vida. Essa vida certamente nunca mais será a mesma. Será uma ferida, pode sarar, mas de hora ou outra vai sangrar. Hora ou outra ela nunca mais vai se ver da mesma forma. Ela não vai se enxergar da mesma maneira. Então, tenha responsabilidade pelo outro. Então, em nome de Jesus, as suas necessidades de atenção, de carinho, de sentir, novamente o coração pulsar e palpitar, não devem sobrepor a ferida, o que eu vou causar na outra pessoa. Tenha responsabilidade também. Pensa comigo, Philip Yancey, ele abençoava milhares de vidas com os seus livros. Ele foi responsável também com o ministério que Deus confiou a ele, com essas vidas que se nutriam, de certa forma, com a escrita dele. Então ele foi negligente com a família dele, negligente com a família da mulher lá casada, trouxe crise nessas famílias, foi negligente com o ministério que Deus confiou nas mãos dele para abençoar vidas também. Então, em nome de Jesus, tenha responsabilidade com o outro. Se você vive em algo parecido como esse homem, eu quero lhe aconselhar agora: larga essa vida dupla.
Isso aí não vai te satisfazer, isso aí está trazendo peso para a sua vida. Entenda o seguinte, se você se acha sujo o suficiente para não largar isso, a graça do Senhor te basta, ela é suficiente para te perdoar. Deus pode te oferecer um novo tempo a partir de agora. Não permita o caminho do adultério ser o caminho da sua vida. Seja fiel, seja feliz com a pessoa que Deus abençoou a sua vida com ela e permaneça firme com essa pessoa. Que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Em nome de Jesus.